Louvado seja o Senhor Deus, glória a Deus, amém. Bom dia, povo de Deus, em nome de Cristo Jesus, que Ele possa nos levar além. A gente está, cada dia que passa é uma batalha espiritual para fazer com que a igreja entenda a importância de que é estar na presença de Deus. Até que nada mais importe, a gente tem que chegar nesse nível, é o nível mais profundo de intimidade. O dia que a gente chegar nesse nível profundo de intimidade, o resto será resto, porque o maior prazer nosso mesmo é a presença de Deus. É o que vai acontecer um dia quando Ele levar a igreja. O nosso maior prazer vai ser o Senhor. Mas se a gente não criar um costume já aqui na terra de fazer dele o nosso maior prazer, então a gente não está se preparando para a eternidade. Se ainda tem coisas nesse mundo que nos prendem, sabe, que nos impedem de estar num lugar como esse para buscar a Deus. Se uma cama é tão mais gostosa do que estar na presença de Deus, então a gente não está salvo, irmãos. A gente não está salvo. O missionário falou essa semana, parece uma brincadeirinha, ou o pastor fala isso para a gente poder vir na igreja. Ele fala, se você não estiver na igreja no domingo, se você estiver em qualquer outro lugar, no domingo, que é o dia do Senhor, e você estiver em qualquer outro lugar, você está no pecado. Se você está num passeio, você está numa praia, você está no pecado. Você preparou para uma festinha de um amigo, de uma amiga, você está no pecado. Porque domingo é dia de gratidão. Não pode ir depois? A reunião é 8 horas da manhã. Pastor Jaime lá, a reunião é 7 horas da manhã. Pastor Maico, 7 horas da manhã. Quer dizer, acaba até mais cedo ainda do que eu termino a minha reunião aqui. Não dá para depois almoçar? Alguém almoça aqui 10 horas da manhã? Não dá tempo? Então, ainda a gente precisa ir mais além, pedir a Deus, Senhor, leva-nos a um nível mais profundo de intimidade, sabe, de comunhão com o Senhor, de busca, sabe, de aprendizado, de querer mais de Ti, em nome de Cristo Jesus. E essas reuniões de domingo é exatamente para isso, para nos levar a um nível de intimidade com Deus, de comunhão com a palavra, e nos fazer crescer, e como eu sempre digo, nos fazer melhorar como cristãos, porque é isso que a gente tem que, a cada dia, ser melhores do que ontem, em o nome de Cristo Jesus. O ontem passou, foi lindo. Quem não teve lá, perdeu. Quem não teve lá naquele momento de comunhão, eu vou até falar isso aqui, tem muita gente que só assiste pela janela, irmãos. Está na janela. Ela não participa, irmãos. Ela não tem a mesma alegria. Isso não é bom. Alguém sairá perdendo, e Deus nunca sai perdendo. Quem sai perdendo somos nós. Sente-se, fique à vontade, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem eu preguei na quarta-feira, mas ela vem crescendo, e eu pedi para Deus, falei, Jesus, faz crescer essa palavra, porque ela tem muito a nos ensinar, e a gente não pode ter pressa de sair da presença de Deus. Não podemos ter pressa de sair da presença de Deus. Eu queria muito essa atenção, até o pessoal que vai assistir o pastor Josias no meu canal no YouTube, que compartilhasse essa mensagem, para crescermos juntos em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo tem que ser o motivo principal da nossa alegria. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quando eu falo de Jesus, eu falo da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando eu falo de Jesus, falo da palavra. Então, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, tem que se tornar na nossa principal alegria. Digam graças a Deus.
Quem teve ontem lá no evento, viu o pastor Michael falar, e enquanto ele falava ali, eu louvava a Deus no meu coração, porque foi parte da mensagem que eu preguei aqui na quarta-feira, não aquele texto, mas eu vi que Deus estava ali confirmando que aquilo que estamos pregando está de acordo com a vontade de Deus, em nome de Cristo. Vamos ver o que o pastor Michael falou. Ele falou de Isaías 54, o versículo 1. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Isaías 54, o versículo é o 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Não é mole não, não é fácil não. Posso juntar esse texto lembrando do Salmo 137, que também está dentro da mensagem. O Salmo 137, versículo 1 diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, com saudades de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. Quer dizer, não tem motivo de alegria, não tem motivo de festa. Estar na Babilônia não nos dá um motivo de cantar, de nos alegrar. É um lugar ruim, é uma luta que eu passo, é uma adversidade, uma notícia ruim que eu recebi, e pastor, não dá para cantar. Então o que eu faço? Eu penduro a minha harpa. Eu penduro a minha harpa, o meu instrumento que eu uso para louvar a Deus. Aqui em Isaías está pedindo para a mulher estéril se alegrar. Aí o versículo seguinte, versículo 3, diz: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quer dizer, o inimigo provocando você, porque ele sabe que não é fácil cantar numa situação adversa. Não é fácil você se alegrar numa situação difícil, numa luta que você enfrenta. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a gente está num corpo, e é uma batalha constante, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Então o diabo, por conhecer esse limite do homem, ele diz: canta agora. Cantar em Sião, você canta. Cantar porque recebeu um milagre, você canta. Cantar porque as coisas estão dando certo, você canta. Eu quero que você cante agora, com a corda no pescoço. Eu quero que você cante agora, sabendo desse diagnóstico médico. Eu quero que você cante agora, passando a situação que você está passando. Versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que eu vou cantar? Volta lá para Isaías 54. Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. É só isso que eu quero pegar. Pastor Mike falou muitas outras coisas lá, mas para aquilo que eu quero pregar, eu quero pegar essa parte. Canta. Mas o que faz a gente se alegrar, irmãos, a ponto de a gente conseguir louvar a Deus doendo? Qual é o quesito? A ferramenta que me faz cantar estando na situação mais difícil que um homem pode se encontrar? A Bíblia Sagrada diz, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E o que aconteceu, igreja? E a tua palavra foi para mim
o gozo e a alegria do meu coração. Quem ouviu isso aqui, fala graças a Deus. Então, no momento em que a palavra de Deus se revela a você, come. Pega aquela palavra, irmãos, porque ela vai se tornar para você o gozo e a alegria do seu coração. Não vai ser um abracinho apertado de alguém que vai trazer esse gozo e essa alegria, não. O nosso problema, irmãos, é que a gente ainda não faz de Deus o nosso tudo. O nosso problema de verdade é que a gente ainda não crê em Deus como deveríamos crer. Porque se sai da boca do doutor que você não tem nada, você até chora. Se sai da boca do doutor que, olha, o seu mal desapareceu, você não tem mais um câncer, é capaz de você chorar, porque há um peso muito grande no que o doutor fala. Mas enquanto não acontece, o doutor não fala, não tem nada mais que pode te alegrar? A Bíblia está dizendo, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Não perde tempo. Come o que Deus te dá, come essa mensagem que Ele está te entregando nesta manhã, em nome de Cristo, porque ela vai se tornar na sua vida o gozo e a alegria que você precisa no seu coração. É isso, irmãos. Claro que a gente sabe que o médico é usado por Deus, pode ser usado por Deus, e saindo da boca dele é uma convicção de que realmente, poxa, Deus fez um milagre. Mas enquanto ele não diz, enquanto o médico não diz, enquanto os seus olhos não veem aquilo que você deseja ver dentro da sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, não existe mais nada nesse mundo que possa alegrar o seu coração, te dar paz. Tudo isso eu estou falando para entrar no texto que eu preguei aqui durante a semana. E Deus está te dando a oportunidade de ouvir essa mensagem em o nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 28 e 29. 1 Crônicas, capítulo 15. Aqui é o momento em que a arca da aliança, ela é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Você sabe que a arca, ela continha alguns elementos. Trazia a tábua da lei, trazia o maná e trazia dentro dela a vara de Arão. As tábuas da lei que representavam a vontade e a aliança de Deus para com seu povo. O maná, que representava a provisão de Deus para o seu povo. E a vara de Arão, que representava a autoridade de Deus para aquele que acredita nele, para o povo dele, em nome de Jesus. Então a arca da aliança representava a palavra de Deus, porque hoje a palavra de Deus é isso tudo para a gente. Ela é a vontade de Deus expressa, escrita aqui nesse livro. Ela é a provisão, a fidelidade de Deus para a nossa vida, o socorro presente na hora da angústia. E ela é a autoridade que foi dada para a igreja. A palavra de Deus tem poder. Então hoje é a palavra de Deus, mas naquela época era a arca da aliança. Aí no versículo 28 diz: e todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, como? Com que, igreja? Com júbilo. E que mais? E com sonido de buzinas. E que mais? Com trombetas. E com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Então, era isso que a palavra de Deus representava para o povo de Deus, motivo de alegria.
motivo de festa. Quem está ouvindo, por favor, preste muita atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma palavra dessa, num momento como esse que a gente está vivendo, você sai da sua casa, como eu disse, deixou a sua cama lá, no momento que você tinha mais sono para ficar até na cama, você se levantou para vir para cá. É para receber com festa, com alegria, essa palavra. É ela que vai dizer para você aquilo que você precisa para vencer a sua batalha em nome de Cristo Jesus. Então, quando a Arca da Aliança chegou àquele local, foi recebida desse jeito, com júbilo, com sonido de buzinas, trombetas, símbolos, sonidos com alaúdes e com harpas. É assim, irmão, tem que ser recebido com festa. Por quê? Porque são as palavras de Deus para a nossa vida, palavras que curam. Conforme vimos lá em Jeremias, achando-se as tuas palavras, logo as comi, não perde tempo, é momento de festejar. Lembra de 1 Samuel, capítulo 4? Volta um pouquinho aí. Samuel, capítulo 4. Quando os filisteus tiveram uma vitória sobre o povo de Israel, e o povo de Israel entendeu o motivo da derrota, a causa da derrota. A arca do concerto estava em Siló, não estava no meio deles. Aí versículo 3 de 1 Samuel 4 diz: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então a arca da aliança está no lugar errado. A palavra não pode estar em outro lugar, senão dentro de mim, na minha boca, no meu coração, em nome de Cristo Jesus. Ela é vida, ela vai trazer alegria, gozo e alegria para a sua vida, para o seu coração, em o nome de Cristo Jesus. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel fez o que, igreja? Jubilou, festejou, se alegrou com grande júbilo. Afinal de contas, é a palavra de Deus. Ela é maior do que o doutor diz. Ela é maior do que a situação que você está passando, está enfrentando. Ela é maior do que o que a sua mente está querendo dizer. É a palavra de Deus, ela é toda poderosa, ela é o próprio Deus. Então ela tem que ser recebida como estamos agora, com alegria, com festa. É essa palavra que vai me curar, é essa palavra que vai transformar a minha casa, que vai transformar a minha família, é essa palavra que vai salvar o meu lar em nome de Cristo. É isso, igreja. Mas muitas vezes, daqui a pouquinho a gente vai ver, a palavra de Deus é trazida como está sendo trazida agora, e ao invés de arrancar júbilo, alegria, arranca de muito choro. Porque faz com que a palavra do doutor seja maior do que a palavra de Jesus. Porque ela olha para a situação que ela está passando e ela diz: não tem jeito. Então a Bíblia diz que o povo recebeu com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, os inimigos sabem, irmãos, como é que você tem recebido a palavra de Deus no seu coração. O inferno sabe como é que você tem recebido a palavra de Deus quando ela é trazida para você. Ele sabe agora, irmãos.
Se você está recebendo essa palavra no seu coração, ou se sua mente está vagando, viajando, está em outro lugar, e você não está nem prestando atenção na palavra de Deus, o diabo sabe, o inimigo sabe, e torce que você realmente não esteja recebendo essa palavra no seu coração. E disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Esse é o motivo. Por que eles estão festejando? Porque há muita alegria no arraial dos hebreus, porque a palavra chegou até lá. E o diabo sabe que a palavra tem poder, e que se a gente recebe aquela palavra, como disse o Jeremias, ela vai ser o nosso gozo e a nossa alegria, independente da situação que a gente esteja passando. Quem está ouvindo, fala graças a Deus. Volta lá para 1 Crônicas, capítulo 15. Versículo 29. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. A gente vai ver o mesmo relato. O mesmo relato está em 1 Crônicas, não é Crônicas não, Samuel, deixa eu ver se é 1 Samuel ou se é o 2º, capítulo 6, é o 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, que eu acabei tirando aqui do meu esboço. 2 Samuel capítulo 6, versículo o 11, o mesmo relato, só que eu vou um pouquinho antes para a gente entender todo o contexto. Quem achou, fala graças a Deus. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então, a arca estava sendo trazida da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E o que essa arca fez de benefícios na casa de Obed-edom? A Bíblia diz que abençoou, porque foi recebida também com alegria. Quando você receber a palavra de Deus com alegria no seu coração, ela vai te abençoar, ela vai te curar, ela vai enxugar as suas lágrimas, ela vai te dar vitória em nome de Cristo Jesus. Aí o rei Davi não perdeu tempo, diz a Bíblia Sagrada. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Lembrando que a arca, ela representa hoje a palavra que você está ouvindo, que você vem ouvindo, que você assiste o missionário Soares no Show da Fé, que você assiste o pastor Maico nos programas que ele faz, que você assiste o pastor Jaime quando ele prega na televisão. Essa palavra, irmãos, ela traz a cura de Deus, ela traz a saúde, ela traz a vida de Deus para quem a ouve, para quem a recebe com alegria, com festa. Pode ser qualquer mensagem, abriu a Bíblia, abriu as Escrituras, não deixa o diabo enganar você dizendo: isso aí eu já sei. Não! Abriu as Escrituras, abre o coração e diz: meu Deus, eu quero receber o que o Senhor tem para mim em nome de Cristo, com alegria.
Por isso que o missionário fala, essa hora você desliga celular, desliga tudo, eu quero ouvir Deus. Eu não quero receber outra notícia a não ser a do céu, em o nome de Cristo Jesus. Parece brincadeira o missionário falar isso, mas é falta do temor que a gente tem a Deus. Ele falou que na Europa não toca celular. Ele prega na Europa, quantas vezes já pregou, não toca o celular. Não toca. A gente parece sempre estar esperando uma notícia melhor do que a de Deus. E Deus está cuidando de tudo ou não cuida? Enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando da minha casa, da minha família. Uma vez o pastor, eu estava aqui no Meia, aqui na Silva Rabelo não, aqui na Cônego Tobias. E o pastor, meu pastor, falou que recebeu a notícia de que a mãe dele estava doente, e ela morava em São Paulo. E ele falou com o missionário se podia ir lá. Ele falou assim: você indo lá vai curar ela? Você não pode orar aqui e Deus abençoar lá? Porque a sua ida daqui até lá ia de carro, ia demorar mais, pode até não dar tempo. Ele tomou vergonha na cara, fez a oração na hora e Deus abençoou a mãe dele lá. E não precisou de ir. Você acredita? Eu estava nos Estados Unidos. Tive essa oportunidade, fui lá para conhecer a nossa igreja lá, preguei nos Estados Unidos, preguei em Pompano Beach, preguei em Orlando, preguei em Boston e preguei em Nova York. Em Nova York, um pastor me ajudou, ele era um povo hispano, então ouviu a mensagem. Eu lembro que eu estava lá nos Estados Unidos, meu pai ligou dizendo: meu filho, sua mãe está morrendo. Eu falei: pai, o que o senhor quer que eu faça? Eu não posso sair daqui agora, eu vou orar. Orar eu posso. Então é essa comunhão que a gente tem que ter com Deus, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de ter a palavra de Deus conosco. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos, digam graças a Deus. Então, como temos recebido a palavra de Deus no nosso coração? O Davi, a Bíblia está dizendo aqui, vou repetir o versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom à casa de Davi, com alegria. Enquanto eu estou pregando, receba a palavra de Deus com alegria. Receba a palavra de Deus com alegria. Agora é hora de você se desligar de tudo e se ligar no que Deus tem para falar para você. Se você der ouvidos, Deus fala contigo. Se você não der, Deus pula você e fala com o outro. E o outro vai contar o que você queria contar, e você não vai contar. E sucedeu que, versículo 13: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. O Davi era fora de série, irmãos. A arca estava indo em direção à casa dele, a cidade de Davi. A Bíblia diz: quando eles davam 6 passos, Davi dava oferta. Enquanto a palavra de Deus está sendo dirigida ao seu coração, abra o seu coração para isso, para honrar Deus em o nome de Cristo Jesus, porque foi isso que o Davi fez. E Davi saltava, versículo 14, com todas as suas forças diante do Senhor. Ele fazia o quê? Ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, era um vestido bonito. Como é que a gente tem se apresentado para Deus, irmãos? Eu falei com o povo: domingo é o dia de você pegar a sua melhor roupa. Ah, pastor, mas minha roupa é simples. É a sua melhor roupa? É essa que você tem que vestir para vir falar com Deus. Essa você tem que fazer. Você vai ter um encontro com Ele, você vai festejar. Puxa vida. Às vezes eu fico até com vergonha quando ouço o missionário dizer que quando ele vai levantar para orar,
ele vai no banheiro, escova os dentes, penteia o cabelo, para poder falar com Deus. Eu não consigo levantar da cama. Mas isso é um exemplo, irmãos. É para quê? Para receber com alegria. Para receber o Senhor com alegria. E o Davi então se cingia, do éfode de linho, versículo 15. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas, todo mundo. Não era só Davi, toda a congregação, toda a igreja, todo Israel, todo o povo estava no mesmo nível, na mesma alegria. Não dá, irmãos. O fogo tem que contagiar. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que é a esposa do Davi, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O que você está fazendo na janela, irmãos? Por que você não está lá no meio? Por que você não esteve lá ontem, lá no evento, irmãos? Por que você só fica na janela, irmãos? Você não participa, não se alegra juntos, não se esforça para isso. Sou seu pastor, irmãos. Estou ensinando você, em nome de Jesus Cristo. Você não vai só receber os meus beijos e meus abraços. Você também tem que receber minha repreensão, em nome de Cristo Jesus. A Mical ficou da janela. Cuidado, irmãos, com a janela. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 20, de um rapaz que estava ouvindo Paulo da janela. E começou a adormecer, ele despencou lá de cima. Ele caiu lá de cima, caiu como morto. O que você está fazendo na janela, irmãos? Quando você deveria participar, se alegrar, buscar de Deus, pular, festejar com aquilo que Deus está falando no seu coração. E olha que ele está falando muita coisa, hein? Alguns de vocês ele já falou sobre salvação e você continua na janela. Alguns de vocês ele já falou sobre o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, que é o batismo. Mas você só fica na janela. Você não participa. Fica como a mulher de Saul, do Davi, o desprezou no seu coração. Talvez vendo tudo aquilo, ele fazia, para que isso tudo, Davi? Que ridículo. Ela até falou uma besteira aqui embaixo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. De novo, Davi oferecendo ofertas. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha só como é que ela falou do marido. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa. Você está falando besteira. Deus escolheu ele ainda já antes de Davi nascer. Ele era um menino, estava no meio dos animais lá e nenhum dos filhos de Jessé foram aprovados. E Deus já tinha escolhido Davi.
mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei, vou me humilhar, vou me tornar alguém sem valor diante de Deus, e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. Resultado para a vida de Mical. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Fica na janela, irmãos. Fica falando do outro que faz. Fica falando do outro que se envolve com Deus. Do outro que se alegra na presença de Deus, que parece até um escândalo para alguns. Não sei para que isso tudo. Não sei para que tanta alegria. E às vezes ela não vê motivo dessa alegria e por isso perturba. Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Irmão, tem gente aqui que não vai ter o que contar, a história para contar até o dia de morrer. Por quê, pastor? Porque não recebe com alegria a palavra de Deus, irmãos. Olha o que Deus está falando com a igreja. O motivo da nossa alegria é a palavra de Deus. Volta para mim em Jeremias capítulo 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Ela veio, pega para você, participa, se alimente. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Não é qualquer coisa. Não é uma alegria proporcionada por coisas que eu consigo. Vem de Deus toda a alegria que eu preciso em o nome de Cristo. Ele é o motivo principal da minha alegria. O motivo principal da minha alegria não é chegar no doutor e esperar o doutor um dia dizer para mim que eu não tenho aquele mal. Isso é maravilhoso. Mas antes de ele dizer, essa alegria tem que estar no meu coração já. Por isso que a atitude do crente, às vezes, para o mundo parece loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder. Então, agir dessa forma é meio louco para o mundo. Mas é porque é poder para a igreja de Jesus. Falem graças a Deus, irmãos. Eu não sei o que você está passando de lutas, irmãos, mas eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Estou em pleno exercício do meu chamado para orar por você, em o nome de Cristo Jesus. Se alegre, põe a sua melhor roupa para louvar a Deus. Deus te abençoou, irmãos. Já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Davi recebeu com festa a presença da arca. Receba com festa a palavra que está sendo pregada para você agora, em o nome de Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Pessoal de casa, já vamos despedindo vocês que estão em casa me assistindo, mas compartilhe essa mensagem com outras pessoas que talvez estejam tristes. Eu podia ter falado com você de Neemias capítulo 8, versículo 9 e 10. E Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide comei das gorduras, bebei das doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Não é para ouvir essa palavra e se entristecer, é para se alegrar, como Davi se alegrou, como o povo de Israel se alegrou, e Deus abençoou em nome de Jesus. Então, pessoal de casa, Deus abençoe. Nós continuamos aqui. Você fecha os seus olhos em nome de Cristo.